Olá, vamos ler a Bíblia juntos. Gênesis, capítulo 41. Nós vimos no capítulo 40 que José, não querendo ceder aos apelos da mulher de seu dono, fugiu e ela armou uma mentira contra ele e José foi preso, Vamos ler agora Gênesis 41. Passados 2 anos na prisão, naquele período José estava preso, o faraó teve um sonho e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio, outras 7 vacas de aparência feia e magras e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magra engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então o faraó acordou. Tornando a dormir, ele sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então o faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, ele mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar uma interpretação para aqueles sonhos. Então, o copeiro disse para Faraó: hoje eu me lembro das minhas ofensas. Quando o Faraó ficou irritado com seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro, chefe, nós tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Nós sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Nós contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. E eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José. E o fizeram sair às pressas da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao faraó. O faraó lhe disse: eu tive um sonho e não há quem o interprete. Porém eu ouvi falar a respeito de você, que quando você ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isto não está em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. Aí o faraó disse a José: no meu sonho eu estava em pé, na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias e magras, e nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito, e as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam a aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim, como no princípio. Então eu acordei. Depois eu vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste,
cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Eu contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas magras, as 7 vacas boas, serão 7 anos. E as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como eu acabo de dizer ao Faraó. Deus manifestou ao Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância da terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó deve escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso, pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimentos nas cidades e guardá-los em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Esse conselho agradou ao Faraó e a todos os seus oficiais. Então, o Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois o Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, o Faraó tirou o seu anel da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua 2ª carruagem e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou ao Faraó, o rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José
ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito, durante aqueles 7 anos de fartura, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado ali, aquele mantimento. Assim, José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, a filha de Potifera. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Incrível, né? Quer saber mais? Amanhã vamos ler Gênesis 42. Deus em nós.